Olá, pessoas, estamos ao vivo para mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E o nosso convidado de hoje é o Álvaro Mendes. O Álvaro, ele é carioca e um professor aposentado que encontrou na literatura uma nova paixão após deixar as salas de aula. Até o momento ele tem 3 obras publicadas e transita entre contos, romances e também dramaturgia. E o seu livro mais recente, Quatro Marias, foi lançado pela editora Sete Letras e une ficção e realidade para narrar a jornada de 4 mulheres que desafiam as opressões das relações conjugais, com uma pesquisa histórica rigorosa e recursos estilísticos inovadores. E além disso, o Álvaro acumula, ao longo da sua jornada literária, diversos prêmios em concursos literários. Álvaro, seja muito bem-vindo. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Juliano. Tudo bem? Enfim, muito prazer estar aqui com você e com os seus ouvintes. Obrigado, é um prazer ter você aqui também. Estamos iniciando agora, né, quase meados de fevereiro, uma nova fase aqui no podcast, retomando com os episódios ao vivo no YouTube. E é um privilégio ter você aqui para falar dos seus livros, principalmente Quatro Marias, né, que você lançou agora. Estou bem curioso para conhecer um pouco mais sobre a história. Mas antes a gente falar especificamente desse livro e também dos outros, queria que você contasse um pouco assim do seu despertar para a literatura, né? Nos documentos aqui na biografia, analisando você, você disse, né, que aventurou-se na literatura mesmo após se aposentar. Como que foi, né, esse despertar, a sua jornada no mundo dos livros? Juliano, eu sempre tive muito interesse por literatura. A minha formação acadêmica, ela variou de matemática para filosofia, história, eu sempre gostei imensamente. Mas, por diversos motivos, eu segui uma carreira que foi, no início, acadêmica, depois também empresarial. E, ao me aposentar, eu voltei a ter a disponibilidade de tempo para fazer aquilo que eu sempre gostei muito, Sim. que era escrever. E, especificamente, não escrever apenas sobre um tipo ou um gênero de literatura, sejam os contos, seja o romance, a dramaturgia, ou mesmo o roteiro cinematográfico. Né? Eu gosto de transitar pelos diferentes gêneros literários possíveis, né? E, através deles, me apresentar ao leitor que tiver interesse. Né? Sim. E todos os seus 3 livros publicados foram após esse momento, né? Foram essa nova jornada sua. Todos eles. Um deles foi publicado porque ele ganhou um concurso de Ah, sim. dramaturgia feito pela Fundação Cultural do Pará. E a Uhum. premiação era a publicação dessa dramaturgia. Não é? Os outros, não. Um outro foi publicado pela Amazon e o outro pela Sete Letras. Ah, sim. E E antes mesmo, você falou que sempre gostou, né? Agora você está fazendo o que você gosta mesmo, mas antes tinha alguns escritos, alguns contos, alguns textos perdidos, assim, que não vieram a ser publicados? Imagino que sim, né? Tive sim, eu assim, com meus 19 anos, né, ousei escrever um Uhum. romance chamado Rua dos Aleijões, escrevi uma série de contos. Um dos contos premiados que eu tive, eu readaptei também um conto antigo chamado A Morte do Senador Não Foi Acidental. Então, eu tinha sempre, desde lá de trás, digamos assim, um interesse Uhum. muito grande e alguma escrita também dentro da literatura. Agora eu tenho mais tempo, Uhum. mais possibilidade, enfim, estou seguindo Sim. assim. Até porque escrever um livro é muito complexo, né? Ainda mais um romance, são histórias longas, né? Você tem que dedicar não só tempo, mas também tem que ter cabeça ali para pensar. Você tem que estar envolvido na história, né? E eu imagino que no cotidiano, na rotina de um professor, né? É sempre muito cheia, né? Então, com a cabeça um pouco mais livre ali para pensar na história, fica mais fácil, né? Fica É melhor. isso, a liberdade é fundamental para Sim, qualquer ato de criação, não tenha você a sim. menor dúvida. E seus processos criativos, assim, você mesmo falou, você transita bastante, né? Então a gente tá falando de um texto da dramaturgia,
ele é uma escrita completamente diferente ali de um romance, que é próximo do conto, mas cada um tem seus desafios ali. Tem alguma que você gosta mais? Você se sente melhor? Que são mais desafiadores, assim? Como que você vê? Até porque o seu primeiro foi premiado, né? O texto drama, dramaturgo, né? Você chegou a ganhar um prêmio, né? Para ser É, publicado, né? isso, foi uma peça de teatro, né? Era um concurso que a Fundação Cultural do Pará fez, enfim, aberto para o Brasil Sim, inteiro. E a premiação, ao invés de ser a apresentação da peça, era a publicação em interessante. livro desse texto. Né? Uhum, É um gênero que eu gosto. Eu gosto muito do romance. O romance, eu acho que permite um desenvolvimento e uma evolução, enfim, talvez mais linear, ou talvez mais sim. profunda também. Né? Eu gosto muito do romance. Você tem mais espaço, tem mais páginas para escrever, né? Desenvolver personagem, tem mais. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, nesse livro de contos das Quatro Marias, né, Uhum, de alguma forma, ele pode ser entendido como um romance que atravessa épocas. Né? E cada um sim, desses contos, ele na verdade é como se fosse uma novela, né? Porque são sim, contos longos, são contos de 30 páginas. Quer dizer, sim. eu acho que uma certa necessidade de algum tipo de aprofundamento, né? De algum tipo Uhum, de complexidade, ou retratar aquela uhum, complexidade de uma forma talvez um pouquinho mais extensa. sim. E são. Tô imaginando, são 4 contos ali, uma para cada história? É nesse sentido? É nesse sentido. São quatro contos, as quatro Uhum, Marias são quatro mulheres, né, que uhum, viveram no Brasil desde a colonização. Né? uhum, A primeira chega aqui com as caravelas portuguesas, a outra vive o momento da Inconfidência Mineira, chegada da família real. A terceira uhum, está no início do século XX, né? Uma anarquista uhum, operária, negra operária, que percorre o Brasil, passa pela Semana de 22 até o Estado Novo, e a última é uma Maria do nosso tempo, né? uhum. Contemporânea, gente, deste momento que a gente vive. Né? É interessante que imagino que segue essa ordem histórica, né? Então, passando Sigo, pelos séculos, assim. sigo essa ordem. E Tem uma cronologia que eu busquei até pelo formato que eu quis dar às narrativas. sim. E bom, eu imagino que para você retratar, por mais que seja uma ficção ali, mas você pega uma ficção histórica, né? Então tem que ter muita base de estudo, né? Muita base de pesquisa. Como que foi assim o trabalho para construção dessas histórias, principalmente, vamos colocar assim, das 3 primeiras Marias, né? Que É são de verdade. períodos passados, né? É verdade. Juliano, foi um trabalho extenso. Eu demorei um ano, um pouquinho mais de um ano, para Sim. escrever esse livro de contos. E eu tive o cuidado de ir às fontes das épocas. Né? Então, Uhum, só para você ter uma ideia, para constituir a Primeira Maria, eu fui a Gil Vicente, dramaturgo, poeta uhum, português do século XVI. sim. Eu fui aos autos da devassa da Inconfidência Mineira para poder Uhum, melhor retratar essa época. Depois eu tive que ler José do Patrocínio, Berta Lutz, para constituir a terceira Maria, né? E sempre em busca de alguma coisa que eu considero extremamente importante e relevante, né? Que é a busca da autonomia feminina em uhum, função de um patriarcado que e foi uhum, uhum, extremamente opressor, né? sim. Extremamente opressor às mulheres. Né? Eu acho que eu buscando essas fontes, eu consegui dar mais verossimilhança tanto às personagens quanto Uhum, ao próprio momento histórico que elas viviam, porque eu misturo personagens fictícios, né, com personagens reais. Quer dizer, sim. enfim, Padre Nóbrega faz parte do primeiro conto, não é? Uhum, Tiradentes
de alguma forma faz parte do segundo conto, eu citei Berta Lutz, do terceiro, e assim por diante. Né? Então, havia necessidade de uma fidedignidade daquilo que eu estava falando. Sim. E eu imagino que, até pela temática macro ali que você aborda, né? A questão do patriarcado, ela existe até os dias de hoje, né? A gente vê diversas formas de opressão e violência, né? Principalmente relações conjugais ali com as mulheres, mesmo evoluindo, né, como sociedade ao longo do tempo, mas eu imagino que tem vários pontos em comum, né, que todas essas Marias sofreram, né? É, isso é perceptível no livro? Isso de fato existe? Como que você considera essas semelhanças mesmo em épocas tão distintas assim? Tá. A partir dessa opressão, né, que a gente está comentando, né, desse Isso, machismo exato. estrutural que existe desde sempre, né, eu procurei um fio condutor que eu considerasse bastante original. E o fio condutor foi a traição conjugal sofrida Uhum, pelas mulheres. E eu tentei, de alguma forma, buscar qual seria o ponto de inflexão que tornaria para cada uma dessas mulheres em suas diferentes épocas, qual seria o ponto de inflexão que faria com que aquela traição habitual que a sociedade permite, uhum, que ela tem que aguentar calada, qual seria esse ponto de inflexão que aí ela dá uma volta, para ela sufoca de uma tal maneira que torna impossível ela prosseguir com aquela enfim, com aquela uhum, tragédia silenciosa, muitas vezes, de opressão. Então, o fio condutor foi a traição conjugal sofrida pelas mulheres. Porque é uhum, interessante, Juliano, porque por mais diferentes que sejam as mulheres, classes sociais, geografias, épocas, a traição conjugal ela une, ela uhum, reúne, né? Ela permeia de alguma forma muito interna, muito intestina as mulheres todas. Né? uhum. E foi isso que, de alguma maneira, eu procurei fazer. Eu gosto muito, muito de escrever sobre a alma feminina. Sim. Eu acho que é alguma coisa que me encanta, não é? Tentar, com a minha experiência, com o que eu vivi, etc., Uhum, de alguma forma, como um homem, sim. pode tentar apresentar essa questão tão dolorida, né, para as Sim. mulheres. E então também talvez seja correto a gente falar que independente de época, classe social e tudo mais, geografia, como você disse, o comportamento do homem também se mantém, né? Esse comportamento, né, da traição conjugal, dos abusos psicológicos, às vezes até físicos, então também, né? Então o homem mantém esse tipo de comportamento abusivo por todo o tempo, né? É curioso isso, né, Juliano? Porque, veja bem, isso faz parte ou fez parte muito mais, felizmente, mudanças ocorreram e ocorrem, e continuam ocorrendo, né? Sim. Mas veja que faz parte das famílias uma liberalidade absoluta para os meninos Sim, sobre a desde da sexualidade deles. adolescência, né? Desde a Desde, puberdade e desde a adolescência. da primeira infância, adolescência. Sim. E se há essa liberalidade absoluta para os meninos, por outro lado, há uma não permissão Uhum. enorme para as meninas. Quer dizer, então, desde cedo, desde a mais tenra, né, infância, Uhum. o menino vai se habituando que, para ele, a sexualidade é quase que um dever ou uma obrigação. Né? Sim. Enquanto que, para a mulher, não. É algo que, enfim, tem que ser reprimido, não é? Tem que Uhum. ser de alguma forma até suportado, né, o comportamento do parceiro de uma Sim. maneira diferente. Né? E o que eu procurei fazer no meu livro é tentar entender essa opressão que a mulher sente através da traição conjugal nos 4 contos, muito dentro da ótica da discussão de poder.
mais do que pela diferença biológica que eventualmente Uhum. pudesse existir, né? É sempre uma questão de alguém que tem o poder, seja o poder financeiro, seja o poder auferido pela sociedade, enfim, seja o poder até mesmo intelectual, no sentido da Uhum. cultura que para um foi permitido e para outra não foi permitido. Então, todas digamos assim, as Uhum. Marias, né, elas têm na traição conjugal alguma questão que é a discussão sobre a opressão pelo poder. Interessante, interessante. E pensando nessas reflexões todas, né, Álvaro, que você falou, eu me questiono muito assim, o para quem é o livro, né? Tem algum público específico que você imaginou do tipo, eu quero conversar mais com as mulheres, de repente elas vão sentir uma empatia ali pelas histórias, ou de repente para homens que eles podem enxergar através de uma história de ficção o seu próprio comportamento opressor. Tem algo nesse sentido ou não? Tem sim. Quer dizer, eu acho que o livro foi escrito para ambos, né? Enfim, Tem. mas eu acho que as mulheres, né, pelo fato de terem vivenciado isso com muito mais dor, né, do que os homens, Uhum. né, Sim, certamente elas vão se identificar muito mais, possivelmente por terem passado por situações semelhantes, terem ouvido de outras mulheres situações semelhantes, né? E eu acho que vai calar mais fundo no universo feminino, eu acho. Mas o livro está escrito para os dois, seria muito bom que os homens sim, também o lessem, né? sim. E de repente pode ter alguma relação assim, mas eu vejo homens com uma resistência maior para apostar numa literatura que não vai falar da sua zona de conforto ali, né? Não vai falar de um assunto que não o incomoda, né? Eu vejo talvez o homem com esse comportamento um pouco mais de não quero, isso aqui é bobagem, isso aqui não serve, sabe aquela conversa de nem pegou para ler a sinopse e já está descartando só porque escutou alguma coisa sobre o livro. É uma barreira grande a ser vencida, né? É verdade, eu concordo com isso que você está dizendo. Mas eu tive também uma preocupação que foi no sentido de, ao fazer essa pesquisa de época, etc., Sim. tentar fazer com que o leitor possa ler e entender cada época com os óculos daquelas épocas. Uma coisa que me Sim. aflige um pouco hoje, né, é se querer entender ou ler o que aconteceu, enfim, há 4 séculos atrás, com os Sim. olhos que a gente tem hoje, né, que são Sim. olhos completamente diferentes. Então, eu acho bem razoável que o leitor, mesmo o leitor masculino do livro, né, ele perceba isso, que as Uhum. épocas são diferentes, há um fio condutor que perpassa tudo, mas Uhum. as situações refletem muito Sim. também aquela época. Por mais que exista essa estruturação do machismo, né, as próprias mulheres, né, nas diferentes épocas, têm anseios e Sim. possibilidades também diversas. Esse ponto que você falou é interessante porque, de repente, muitas ações, comportamentos e atitudes que nós temos hoje poderão ser condenadas daqui a 100 anos. Sem Serem dúvida. tidos como proibidas ou completamente errados. Então, Isso. esse desafio, né? A gente enxergar com a ótica daquele momento, né? Que Ótima é, observação. porque eu fico pensando muito isso, porque a sociedade evolui, a gente muda, a sociedade muda bastante, então é, talvez seja claro a gente olhar assim, por exemplo, vestimentas, né? Que é algo que está estampado, é visual, né? É além do comportamental, é além das atitudes, enfim. Mas a sociedade muda como um todo. Eu vi, inclusive, acho que foi ontem, um vídeo, esses vídeos rápidos, assim, de Instagram e tudo mais, que um cara, esses coaches assim de moda, falando que não importa o que você vista hoje, vai ser muito brega daqui a um determinado tempo. Por mais assim, bem você pode estar vestindo, você pode estar super na moda, super é, bem vestido, daqui a um tempo você vai estar super brega, porque a época passou, muda, então a gente não tem como fugir disso.
Então, é interessante, né, a gente voltar para o passado com os olhares do passado, né? É um desafio para o leitor, né? Sem dúvida nenhuma. Eu coloquei também uma outra questão para o leitor, que eu acho que vai ser bastante interessante, que é a questão das narrativas. São 4 contos em 4 épocas, e eu coloco 4 narrativas diferentes. Por que eu faço isso? Acho que desde o iluminismo liberal, né, a questão da verdade vem sendo contestada. Né? Primeiro, aquela Uhum. verdade única, absoluta, Absoluta. seja ela terrena ou transcendente, ela vem sendo contestada. Então, o primeiro conto da Primeira Maria, que se dá no século XVI, ele é todo narrado na terceira pessoa. Como se Uhum. tivesse uma única verdade, é aquele narrador que está dizendo, Interessante. etc. Quando eu vou para o século XVIII, XIX, final do XVIII, início do XIX, eu já coloco 2 narradores. Um narrador na terceira pessoa e tem também um outro narrador, que é um narrador confessional da Uhum. protagonista, da Segunda Maria. Como se já Os questionamentos ali, né? exatamente. Na terceira Maria, que é do início do século XX, toda a narrativa é feita através de cartas, de diários, é aquela literatura epistolar. Né? Então, Uhum. são cartas, são diários, são informes a respeito desta Maria, que está no início do século XX, dessa anarquista que está no início do século XX. Ou seja, as informações agora são múltiplas. O leitor Sim. que Sim. as vá buscando para formar a sua ideia. E a última Maria, que é essa contemporânea, é exatamente a transcrição de um dia, 24 horas, do WhatsApp dessa Maria, Que quando legal. ela descobre a traição. Né? Uhum. Então, é todo ele em formato de WhatsApp, portanto, inúmeras informações vão chegar com a Sim. velocidade que o WhatsApp traz, e novamente o leitor agora vai ter que, de alguma maneira, destrinchar essas múltiplas verdades que vão chegando para Uhum. tirar a própria conclusão. Né? É interessante que não tem nada mais atual, né, do que resolvermos nossas questões e problemas via WhatsApp, né? E é curioso porque é, é tudo muito em silêncio, né? Acaba que nós estamos apenas digitando. Claro, tem como mandar áudio, chamada de vídeo e tudo mais, mas o centro ali, né? A origem ali do WhatsApp são mensagens de texto, né? Então, muitas vezes em silêncio você tem sua dor, em silêncio você passa sua raiva, você sente todas as suas emoções. Então, que é uma mudança comportamental gigantesca, moderna, né? Enorme, é impressionante, né? Quer dizer, é o que a gente está vivendo, né? É o que a Sim. gente vive, e de alguma maneira, além de viver, vai ter que conviver e entender isso. Né? Sim. E, Álvaro, mostra pra gente a capa do livro. Você tá Mostre. com ele em mãos. Até para quem estiver nos assistindo, quiser adquirir, comprar, visualizando a capa, fica fácil ali de encontrar. Ele tá publicado pelas Sete Letras, né? Isso. Ele está publicado pelas Sete Letras. Quem tiver interesse é Uhum. só fazer uma busca rápida no Google, né? Livro de Contos Quatro Marias, Álvaro Mendes, que sou eu, e vai ser imediatamente remetido ou direto às Sete Letras, para o livro físico, Uhum. ou através de e-book na Amazon. Né? Enfim. E é legal que ele tá. Você comentou aqui, fiz uma pesquisa rápida, Quatro Marias, Álvaro Mendes, apareceu que ele tá disponível na Martins Fontes também, que é uma Uhum. tradicionalíssima livraria, né? Aí aparece Sete Letras aqui também, Estante Virtual, Amazon, então, enfim, não tem Tem os dois desculpa, né? formatos, Juliano. Tem o formato do livro físico, E o eu acho impresso, que né? muitas pessoas gostam, preferem, né? Tem Sim, uma espécie de um afeto, né, pelo livro físico. sim. E tem também e-book, no caso aí pela Isso, Amazon. isso. Tem aqui, tanto para Kindle, né, na Amazon, quanto capa comum. Então tem essas duas opções, bem, então assim, super fácil de achar. Isso. Aí, Álvaro, vamos falar um pouco também das suas outras obras, né, publicadas, suas duas outras obras. Uhum. Uma a gente começou falando, né, que é um texto, uma peça teatral que ganhou a premiação. Fala um pouco da história, né, e também da sua inspiração para escrever. Foi o seu primeiro, né, que já venceu o concurso, virou Foi, livro. foi. É,
eu escrevi a peça se chama Segundos Fora, né? Uhum, E ela vai para o ano de 64, quando ocorre o golpe militar. uhum, De alguma maneira, eu usei as memórias da minha infância sim, bem de menino, né? E ela trata disso, ela trata da questão de um fuzileiro naval que é boxeador, daí o título Segundos Fora, né? Que é uma expressão uhum, clássica do boxe, né? sim, Em que ele de repente se vê sozinho e começa a discordar de uma série de procedimentos que aquele golpe militar, num primeiro momento, se apresentou de outra forma sim, enfim, e ele faz uma série de questionamentos, isso junto com músicas da época, enfim. E aí eu encaminhei esse texto, foi muito bem recebido pela Fundação Cultural do Pará, e, enfim, eu tenho a publicação dele. sim. Houve uma apresentação, uma leitura dessa peça também, através da Companhia de Teatro Contemporâneo do Dinho Valadares, que fez Uhum, uma legal. apresentação da peça. Esse que era a pergunta que eu ia fazer depois. Que a gente sempre, assim, não sempre, mas é um caminho natural, né? Você escrever um texto, seja um auto, né? Seja uma comédia, uma farsa, enfim, um texto teatral, você colocá-lo, né, no para apresentação. Então aconteceu, né, de fato, né? Foi uma apresentação Sim, só, enfim, deu muita alegria, mas sem dúvida nenhuma, o que a gente espera é exatamente sim, a apresentação da peça, do espetáculo, né? sim. E nessa linha, quer dizer, não a dramaturgia, né? Eu escrevi também dois roteiros cinematográficos. Legal. Os roteiros cinematográficos aqui no Brasil são difíceis, né, de serem implementados, né? E Sim, aí eu fiz as traduções, quer dizer, eu não, enfim, contratei uma tradutora para fazer e encaminhei para aqueles concursos que existem lá fora, nos Estados Unidos, tem muitos concursos sim, sobre legal. textos. E um dos dois roteiros que eu fiz teve uma premiação num screenplay, num contest do Beverly Sim. Hills Screenplay Contest. Mas esse ainda não foi Uhum, devidamente filmado e passado nas telas, o sim. que eu espero que venha a ocorrer, né? Porque, como você falou, é a grande Ah, expectativa de quem escreve, seja a dramaturgia, seja sim. o screenplay, né? Quer dizer, o roteiro de cinema. Sim, também ia, né, vim com a pergunta, mas você já respondeu sobre, né, seus outros textos, não, porque não necessariamente né, uma peça teatral, um roteiro ali, mas um romance ele pode ser adaptado naturalmente, né, né, uma coletânea, que é o caso Pode. das Quatro Marias e tal, então também tem esse desejo, né, sempre de Sem dúvida. levar para as telas, né? Eu acho que as Quatro Marias, por sinal, elas se prestam muitíssimo a uma encenação via minissérie, via TV. É, Porque quatro retratam episódios ali, né, um quatro para cada. episódios, retratam épocas muito interessantes, quer dizer, tem um Sim, apelo, eu acho, exato, muito grande para virar um espetáculo sim. televisivo, né, cinematográfico, alguma coisa assim. E é legal que a gente tá, pelo menos aqui no Brasil, eu confesso que eu não tô muito por dentro, né, do meio, mas o que eu vejo como um telespectador, assim, tá cada vez maior, né, o volume de produções nacionais e produções boas, né? É Até, verdade, sem até dúvida por, nenhuma. até Sem dúvida nenhuma. porque acho que tem uma lei para os streamings funcionar no Brasil, tem que ter X% da sua produção nacional, né? Nacional. Então, tem cada vez mais, né? A própria Max, né? A antiga HBO Max lançou sua primeira novela agora, né? A Beleza Fatal. Então, tem crescido bastante, né? Essas produções, muitas delas a partir de livros, né? Então, para nós somos escritores, né? Acende Claro, oportunidades, e né? todos assim numa torcida enorme, extraordinária Sim. pelo Ainda Estou Ainda estou Aqui. aqui, sim. Nossa, É de dedos incrível. cruzados. É, e para você que viveu a ditadura, escreveu sobre, né, assistir, né, o Ainda Estou Aqui, deve ter uma carga emocional muito maior, né? Eu assisti nos cinemas, assim, logo depois do lançamento e fiquei maravilhado, assim, com o filme, Claro, mesmo não tendo vivido a época, mas a gente consegue sentir por aqueles que passaram, né, claro. pelo período.
E além do filme maravilhoso, né, a recomendação também para o livro, né? Sim, O livro sim, tem um enfoque um pouquinho diferente, sim, né? E é espetacular, igualmente espetacular. sim. Então, a recomendação para os dois, para o filme É, e para o livro. o que eu fiz depois de sair do cinema foi comprar o livro na hora, assim. E eu leio bastante na Amazon, né? Então, o filme foi tão impactante. Eu já tava naquela de. Será que eu leio o livro primeiro ou assisto o filme? Mas na ansiedade de ir no cinema, eu acabei assistindo o primeiro, mas já saí ele comprar o livro e tudo mais para complementar a experiência, né? E é muito Acaba. bom isso, né? Quando as É, diferentes formas de arte sim, conversam entre si, né? Se comunicam, né? Uma vai sim. mais para um lado, outra vai mais para o outro. Mas quando bem feitas, né, essas obras de Uhum. arte, É, é tudo que a gente quer, né? e pra gente que é escritor, né, a gente, até uma forma de estudo, né? Como que foi, né? A roteirização de um romance, sei lá, de 400 páginas, né? Que é muito denso ali. Como que em 2 horas você coloca uma história de centenas de páginas, né? Construção de diálogos, né? Desenvolvimento de personagens, ambientação. Então eu gosto muito dessa visão quase que técnica ali para inspirar, né? Escrever novas histórias, né? Acho que é bem Uma legal. coisa interessante, Juliano, é assim, é porque depois que você escreve, né, aquilo não mais te pertence. É, Aquilo exato. pertence ao outro, a quem leu, né? Sim. E ele, enfim, é proprietário daquilo, viu aquilo com os olhos dele, Uhum. enfim. E é curioso que às vezes vem alguns feedbacks, alguns comentários, às vezes as pessoas perguntam de algo que você nunca imaginou. Ah, tal personagem fez tal coisa, né? Tal situação, é isso? Eu entendi certo? Às vezes são interpretações que nem passaram na nossa cabeça, mas isso que é maravilhoso, né? Isso que é mágico, né? Porque o livro tem esse poder, né? E eu costumo falar que é o filho que saiu de casa, né? Então, foi viver sua vida e a gente já não tem É poder isso. nenhum sobre ele, né? Os grandes escritores, desde o Carlos Drummond de Andrade, né, eles não respondiam quando os textos deles iam parar nos vestibulares, né? É, Quando sim. perguntavam para o Carlos Drummond de Andrade, mas como é que você responderia essa pergunta? Já não Ele, é não, comigo mais, né? não digo mais. Eu escrevi, Sim. aí já é com o leitor, já é com o crítico, enfim. Exatamente. Uma das coisas que mais me fascina no livro é isso, né? As diversas interpretações que pode se ter, né? E até aproveitando, né? Você tá falando aqui de outras obras, né? Eu imagino que você deve ter entrado numa onda ali de escrever, publicar, e assim, já tá publicando um livro, já vai pensando em outro, né? Isso. É aquela vontade interminável ali, reprimida, né? Represada de escrever coisas. Isso. Antes de chegarmos a esse ponto, o Quatro Marias foi lançado quando? Tem muito tempo de lançamento? Não, um ano mais ou menos. Ainda tá colhendo esses frutos iniciais ali de falar Tô, sobre ele e tudo mais. exatamente. Porque tudo tem o seu tempo, né? E tem que ser feito com calma, né? Quer dizer, Sim, eu acho que agora está um bom momento, principalmente por essa questão da autonomia feminina. Quer dizer, sim. as mulheres estão tendo necessidade de falar sobre Uhum, as suas buscas, não é? Enfim, pela sua autonomia, por não mais serem suprimidas nas suas vozes. Né? Então, eu acho que é um sim. assunto muito interessante. E Super se você atual. conseguir colocar em várias épocas, né, eu acho que dá uma Sim. visão bastante abrangente. Sim, é um tema que tá, é relevante Sem e dúvida. tende-se a ficar ainda mais relevante, né? Porque, poxa, eu tô com 36 anos, né? Mas o que eu vejo, por exemplo, nos últimos 20 que eu estava na escola, ainda estava no início daquela 14, 15 anos ali, pra cá, o tanto que mudou, né? Aí eu fico pensando naquela futurologia. Imagina como vai ser daqui a 20 anos, os próximos 20, né? Se eu vi tanta mudança de 20 para cá, imagina daqui 20 para frente, o quanto que vai mudar numa questão, assim, não só de empoderamento, mas também de respeito, de aceitação mesmo, né? De cessar violências e tudo mais. Então, acredito que estamos no caminho. Tem muito ainda a vencer, mas estamos no caminho. Ou seja, se estamos no caminho e evoluindo, é uma temática que não se perde, né? Não fica datado, não fica vencido. É quase que atemporal, né? Essa abordagem. Sem dúvida. É uma abordagem, eu acho que é atemporal. E eu acho que o caminho que a gente está trilhando, né, com todos os percalços, né, é um caminho concreto. Né? Sim. Concretamente,
de alguma sim, maneira, indo um pouquinho para trás às vezes, mas é um caminho concreto. Eu acho sim, que eu sou um otimista sim. por, Vamos, pelo por menos, natureza. pelo menos o pensamento ali, né? Vamos fomentar Isso. essa felicidade, né? Esse otimismo mesmo. E aí era o ponto que eu ia falar agora, Álvaro. Já tem algo já escrito? Já está pensando no próximo livro? Ou ainda é muito cedo? Como que tá Tem. o futuro? Tá, antes de eu falar, rapidamente, só falando do outro, terceiro Ah, sim. livro meu que Não está falamos dele, publicado, exato. esse em e-book pela Amazon, Uhum, chama-se O Mistério dos Ages. Esse Ages uhum, com H, sim, H-A-G-I-S. É um romance completamente diferente das Quatro Marias, é um romance de uhum, suspense, com uma protagonista também feminina. Enfim, está em e-book pela Amazon. Quem isso. quiser se interessar e procurar, está lá. E agora, te respondendo, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo e, de alguma maneira, é o que está me interessando mais. Eu estou escrevendo sobre distopias. Eu estou Legal. acabando uma distopia e pretendo, em seguida, escrever uma outra também distopia. Eu acho que o nosso mundo está meio distópico, sabe, Tá, tá. Juliano? Meio Sim. confuso, muito radicalizado, sabe? As coisas, as respostas são sempre muito fáceis e rápidas, né? E eu Uhum, acho que não é bem assim, né? Então eu estou agora voltado para romances, que são distópicos, estou acabando sim. um agora, enfim, e em seguida pretendo um outro. Então a minha cabeça está dentro de uma distopia, Sim. viu, Juliano? Aproveitando, né? É uma distopia contemporânea, ou você vai para o futuro, ou você também vai trabalhar o passado? Tem uma questão temporal aí? É uma distopia atemporal, né? Uhum, Enfim, é um local em que se vive a realidade presente relacionado a duas possibilidades, uma que diz respeito ao passado e a outra que diz respeito, digamos, à pretensão sim. futura, né? Então é algo, mas é assim, é bem diferente do que você possa imaginar Uhum, como simplesmente uma distopia que fale do futuro. Não. Eu procuro, digamos assim, valorizar o momento atual, sim. valorizar o presente, o que a gente vive, e tento tirar um pouco as amarras, Uhum, seja de um passado que condiciona alguma coisa, ou seja de um futuro que se espere que não chega. sim. Curioso. Eu gosto, assim. Eu sou muito fã de ficção científica, né? E a gente tá ali na distopia muito próximo, né? Então, porque eu gosto muito desse imaginar do e se, né? E se tal coisa acontecer, se tal desastre ocorrer, se tal governo ganhar, se a Isso. gente conseguir seguir nesse caminho, o que será daqui para frente? Ó, esses e se's são questionamentos que eu gosto muito, assim, né? No fundo, a gente sempre acaba em destruição, né? A gente sempre leva pro lado pior, né? Infelizmente, pelo menos nas histórias, né? Mas eu gosto muito é, desse imaginário mesmo, de como seria na nossa visão, né, de escritor, como que vai ser se tal situação ocorrer, se tal fagulha se acender, né? Que Isso. aí são construções bem É legais. interessantíssimo isso, é meio que uma realidade que se chama hoje em dia meio de realidade quântica, né? Quer dizer, para Sim, cada situação você tem inúmeras possibilidades. Uma é, você vive e outras centenas que você acaba não vivendo, né? E se você tivesse vivido, se você tivesse feito aquilo, sim, quer dizer, é uma multiplicidade, né, de possibilidades que a vida tem, sim, aquela que você escolhe e vive ou o aleatório te encaminha e exato. aquelas outras que não ocorrem circunstancialmente, que poderiam ter ocorrido Sim, exatamente como você falou, né? é bem curioso. E bom, Álvaro, a gente chegando aqui no final da nossa conversa, queria agradecer a sua participação, fiquei bem feliz e bem curioso para conhecer mais sobre, principalmente Quatro Marias, que a gente falou mais aqui. Estou com as páginas abertas aqui, vou adquirir para Kindle, vou colocar na minha lista de leitura, porque achei bem curioso. Eu também sou um contista, né? Então eu adoro histórias
rápidas, que a gente consegue Legal. absorver ali um tempo curto ali, vivenciar uma história de uma forma intensa. E eu queria agradecer a sua participação aqui no podcast. Eu que agradeço, Juliano, a você, enfim, aos ouvintes todos, né, que estão nos assistindo, estão nos vendo, né, e você como escritor, né, Sim. o que eu posso dizer é o seguinte, né, a todos, a todas, sempre ótimas leituras, né? Esse Uhum. universo da leitura, da escrita, seja o gênero que for, né, é tão rico, né? Sim. Convida ao imaginário de cada um, Sim. né? Isso é tão bom, né? Ele é rico e infinito, né? Porque por mais que já tenha uma biblioteca absurda e enorme de livros já publicados, quantos livros a mais estão sendo produzidos, né, por É verdade. milhares de escritores? Então é um universo infinito que nós temos, que bom, né? Que a gente tem cada vez mais pessoas escrevendo, e a gente está vivendo um momento, né, que eu vejo de pesquisas assim de, entre aspas, menos best-sellers, só que mais escritores e mais leitores de, né, escritores independentes. Então a gente está tendo uma pulverização da leitura via os novos autores. Então, muitas histórias produzidas e mais pessoas lendo sobre essas novas histórias. Então, É isso. é um mercado super democrático e bom para quem escreve e para quem lê. Porque leitor hoje você acha história de tudo quanto é tipo de tema, de gênero, histórias nacionais e boas, né? Então, é um mercado que está muito legal, assim, para nós. Muito, muito, crescendo, enfim. É, Juliano, conte comigo sempre para, enfim, implementar, né, acrescentar, né, prosseguir nesse caminho da literatura que eu acho assim redentor. sim, perfeito. Agradeço aqui a sua participação. Muito obrigado, e para quem nos acompanhou ou vai nos acompanhar no futuro aqui o episódio publicado, siga não só o Pode Ler e Escrever, tá aqui o Instagram na tela, mas também o Álvaro, né, nas redes Isso, sociais, escritor Álvaro Mendes, tudo junto, isso. correto? Estou no Instagram, estou no Facebook, terei assim enorme prazer em conversar com os seus ouvintes, enfim, com o maior prazer. Perfeito. Então, um abraço, Álvaro, uma boa A noite. você, Até Juliano, mais. de novo, muito obrigado, hein? Sigamos em Até. frente. Sigamos. Até. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.